Convido para participar também. Bom, sobre as falas aí de Vladimir Putin, nós vamos conversar agora com Eduardo Saldanha, que é especialista em relações internacionais e professor de Direito Internacional da PUC do Paraná. Bem-vindo, professor, um bom dia. Bom dia, Cláudia. Professor, a comunidade internacional considerou esse discurso de Putin infeliz e irresponsável. O que essa fala de Putin pode causar no mundo? O que a gente pode esperar daqui para frente? Na verdade, Cláudia, quando a gente tem aí o endereçamento à nação, né, que é algo bastante tradicional em alguns países, segue-se um roteiro, né, um roteiro de carga política muito forte, né? E se nós formos ver o discurso do Putin, foi mais um show do que realmente um discurso, né? Um show de justificativas, um show de não pedido de desculpas, mas encontrar desculpas para algo que é inexcusável, e uma série de ameaças, né? Mas nada que deva ser considerado como uma agressão efetiva e uma possibilidade de um conflito nuclear. Obviamente, eu tenho ali nuances políticas muito fortes, mas algo que já era esperado, né? Já era esperado em um país que, como todos aqueles que têm tendências autoritárias, sempre vai encontrar uma motivação, e a grande motivação é a nazificação do mundo, é uma guerra contra o Ocidente, é a deterioração da cultura russa, portanto, algo que era absolutamente esperado. A pergunta agora é do Diogo Schelp. Professor, bom dia. Professor, logo depois de anunciar que vai sair, que vai deixar o acordo New START, a Rússia disse que, no entanto, vai respeitar as limitações de arsenal nuclear impostas pelo mesmo acordo. Como se pode entender essas duas declarações aparentemente contraditórias? Bom dia, Schelp. Schelp, na verdade, eu tenho um tratado internacional, né? O tratado internacional ele tem uma característica muito interessante, que é o voluntarismo, né? Se você pegar o próprio texto do tratado, no artigo 14, ele define de maneira muito clara que os países, por um respeito à sua própria soberania, o que é uma característica do direito internacional, eles podem se retirar do tratado a qualquer momento, né? Não sendo necessário, inclusive, nenhum tipo de justificativa. Portanto, nesse sentido, e aí eu discordo quando se fala que houve uma violação do New START. Não há qualquer tipo de violação do New START em você sair ou você suspender os efeitos do tratado, porque isso é uma possibilidade da soberania do Estado, né? E volta a ser aquilo que o direito internacional prega, né? Que são ações de caráter voluntárias, né? Portanto, ele diz o seguinte: olha, eu não faço mais parte deste tratado internacional, mesmo porque o tratado encerra algumas obrigações que certamente eles iriam violar, né, como, por exemplo, a necessidade de inspeção de comissões, a diminuição do número de ogivas. Portanto, haveria, obviamente, uma violação. Portanto, ele suspende o tratado internacional, não comete qualquer tipo de violação e diz, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com todas as afirmações do governo Putin, né, que são afirmações que nós não conseguimos atingir a verdade, é muito difícil a gente apurar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade das declarações de Putin. Ele diz, olha, eu vou continuar respeitando de maneira voluntária, eu só não quero me submeter a um tratado internacional. Professor, pergunta agora é do nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está na Europa. Bom dia, professor. A minha pergunta é exatamente sobre as possíveis alianças. Nós sabemos que ontem no discurso Putin falou sobre maior integração, principalmente com a Bielorrússia. Ainda se especula sobre uma possível anexação de uma república autônoma à Federação Russa nos próximos anos. Mas falando sobre outros aliados que não foram mencionados diretamente, qual o protagonismo que o senhor acha que pode ter a China nesse próximo ano de guerra, agora que completará um ano, para a resolução do conflito, ou até mesmo para mostrar qual é a intenção da China nos seus conflitos regionais, e nós sabemos que o apoio da Rússia seria também fundamental. Lucas, nós estamos aí falando de um teatro muito interessante, né? Nós estamos falando de negociações diplomáticas bastante complexas. Quando nós falamos de
de apoios, né, apoios políticos, apoios internacionais, obviamente o peso da China é muito grande. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós nos encontramos numa situação de conflito, uma situação de conflito internacional, como é o caso entre Rússia e Ucrânia, que pode não ser interessante para um país da estatura da China. A gente não pode esquecer também o pragmatismo econômico. O pragmatismo econômico chinês, ele tem se mostrado muito mais forte do que os seus anseios de caráter territorial. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado em achar que a China pode ser um grande aliado da Rússia. A China pode sim apresentar qualquer tipo de manifestação internacional de não intervenção no conflito, que por si só já é uma vitória para a Rússia. Mas eu não acredito que a China venha a ser um apoiador, um aliado incondicional da Rússia, mesmo porque nós estamos vendo que as ações chinesas elas são sempre direcionadas, norteadas por um pragmatismo econômico. Professor, o Putin fez uma ameaça velada aí para os países que apoiarem a Ucrânia, né? Inclusive com arsenal nuclear. A gente pode esperar uma reação norte-americana após esse discurso, essa fala? Na verdade, o que a gente tem visto depois do início da guerra da Ucrânia, o conflito ele continua sendo um conflito muito acirrado, um conflito, como a gente diz, baioneta a baioneta. Entretanto, a guerra de informações ela se tornou um dos grandes protagonistas deste conflito, esta guerra de informações. Portanto, obviamente, o discurso, a posição dos Estados Unidos será muito forte com relação ao discurso de Vladimir Putin. Entretanto, daí até ser adotada qualquer tipo de ação mais efetiva, é muito mais difícil que isso aconteça. Portanto, nós estamos vivendo a tradicional guerra de informação, que é aquilo que tem sido a tônica nos últimos meses desse conflito entre Rússia e Ucrânia, e essa tentativa de culpabilidade da Rússia com relação ao Ocidente. Diogo, sua pergunta? Professor, depois do anúncio feito por Putin, Biden também fez um discurso, diz que a OTAN continuará defendendo a Ucrânia, mas fez também a afirmação, a promessa de que serão aplicadas novas sanções pelo Ocidente contra a Rússia. As sanções que foram aplicadas até agora tiveram algum efeito? Faz sentido aplicar mais sanções? Schelp, na verdade, o desconforto do governo Putin com relação às sanções econômicas, por si só já mostram que elas tiveram um grande efeito, né? O grande problema é nós acessarmos a informação. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o que o Fundo Monetário Internacional disse sobre a contração econômica que haveria na Rússia nesse último ano. Havia uma previsão de uma redução do PIB de até 6%. Entretanto, no próprio discurso, Putin apresenta números de uma contração de 2,2%, ou seja, também manipulando esses dados, e eu não digo manipulando os dados de 2,2%, mas manipulando essa informação para jogar contra o Ocidente todo e qualquer prejuízo, todo e qualquer problema que existe dentro da Rússia, dizendo, olha, o Fundo Monetário Internacional está numa aliança com o Ocidente para prejudicar a Rússia. O grande problema estes são números oficiais do governo russo, números oficiais que podem ser facilmente manipulados. Como nós aqui no Brasil sabemos, números oficiais, quando eu tenho uma imprensa oficial, quando eu tenho uma imprensa ou também órgãos oficiais que apresentam estes números. Portanto, nós não podemos confiar no número 2,2% de contração econômica. Entretanto, o desconforto de Vladimir Putin certamente mostra que há sim uma preocupação do governo russo quanto às sanções econômicas. Muito bem, sobre a situação na Ucrânia, nós conversamos com o professor Eduardo Saldanha, que é especialista em relações internacionais e professor de Direito Internacional da PUC do Paraná. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. Um bom dia para o senhor, uma ótima quarta-feira. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Obrigada ao Luca Bassani também pela participação aqui nesse momento. E o Diogo Schelp continua com a gente mais um pouquinho.